O São Paulo também já pensando em 2026, em reforçar a sua equipe, está movimentando nos bastidores e o Edu Afonso chega com as informações para a gente. Fala, Edu. Olá, amigos do Sport Center. O São Paulo continua atrás de reforços para a próxima temporada e neste momento foca na contratação de um lateral direito. Isto porque Mailton, que veio da Chapecoense, teve poucas oportunidades e não conseguiu render o esperado, foi emprestado recentemente ao Fortaleza para a disputa da Série B de 2026. O São Paulo já flertou com Vitinho do Botafogo. O São Paulo partiu em busca de um segundo nome. E hoje, no ESPN.com.br, você ficou sabendo que este segundo nome é Lucas Ramon. 31 anos, um dos destaques da ótima campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro da Série A. Lucas Ramon tem contrato com o Mirassol até abril do ano que vem. Como a renovação está bem complicada, ele poderia vir para o São Paulo para ser uma outra opção na posição para a comissão técnica de Hernan Crespo. O São Paulo já tem tudo acertado com o atleta para um contrato de 2 anos, entretanto, precisa fazer um acerto com o Mirassol. Como existe um resto de contrato, o time do interior pode pedir uma compensação financeira para liberar Lucas Ramon já agora no início da temporada. Quem também deve ser anunciado na próxima semana é o goleiro Carlos Coronel, de 28 anos, que estava na MLS e que virá para ser, no primeiro momento, reserva de Rafael na meta tricolor. Elton, não é novidade para ninguém que o São Paulo também anda com a casa bem bagunçada, né, internamente, ali com as suas crises, financeiramente também precisando se ajustar. Muito por conta disso, claro, o clube vai fazer um mercado diferente, né, um mercado um pouco mais modesto, um pouco mais enxuto, vai ter que rever também esse perfil de contratações para esse ano. O São Paulo versão Goiás lá atrás, né? Que montou uma equipe modesta e essa equipe deu quase tudo para o São Paulo, né? O Cuca e os jogadores que acabaram chegando do Goiás. Agora o Mirassol vai virando uma referência, né, para o São Paulo. É claro que, guardadas as devidas proporções, uma grande campanha que fez o Mirassol, um time hoje de Libertadores com jogadores valorizados, mas não ao ponto, né, de se tornarem primeira prateleira das negociações do futebol nacional. Eu acho que o São Paulo precisa buscar esse caminho e tem que ser muito inteligente, né? Tem que ser muito preciso também, porque a margem de erro hoje é muito pequena. O São Paulo não pode errar porque já mostra que, politicamente, né, clube fragmentado, financeiramente já não goza desse poder, não tem a Libertadores nessa temporada, ficou ali torcendo, né, na Copa do Brasil para acontecer um G8, não terá a Libertadores, então isso pesa bastante, até para você contratar jogadores de primeira prateleira. E também tem essa questão que precisa ser sanada dentro do São Paulo, né, porque fisicamente é um clube que se desfacelou ao longo da temporada. Muitas lesões, muitos problemas, né, de jogadores no departamento médico, e isso também assusta o mercado. Então você buscar jogadores que, por mais que tenham a vitrine da Libertadores, como terá o Mirassol, e muitos desses jogadores também buscam isso. Você olhar para o São Paulo, para o tamanho da camisa, para a projeção que você pode ter, mesmo não disputando a Libertadores, isso pesa bastante. Então acho que é o casamento, né, de você ter Danielzinho, que é um jogador que sabe que vestir a camisa do São Paulo vai trazer um novo patamar para ele, mesmo não disputando Libertadores, e pode ser o caso do Lucas Ramon também. Jogadores operários, jogadores de qualidade e que chegam com fome, né, para poder ajudar. Então, se o São Paulo for buscar nesse caminho jogadores que podem contribuir e ser uma temporada precisa nesse tipo de contratação, para somar com os jogadores experientes que você já tem, pode ser uma temporada boa, diferente. Mas isso não vai funcionar, Glaucia, se o entorno não se equilibrar. E o São Paulo dá mostras bem preocupantes de que o entorno não tem funcionado, né? O extracampo não tem funcionado. E isso pode pesar também numa próxima temporada, que já foi difícil 2025, 2026 pode ser pior se o São Paulo não conseguir se equilibrar fora de campo também. Aliás, por falar em Mirassol, né, desse time que fez grande campanha em 2025, muita gente saindo também. Vamos dar uma olhadinha nessa situação do time do interior de São Paulo? A equipe que segue com Rafael Guanais no comando, também
se reinventar esse Mirassol. Claro, não dá para segurar os jogadores. Até o Edu trouxe aí no material dele, falando em relação ao Lucas, que estava um pouco complicada essa renovação, mas aí vem proposta de outros grandes clubes. É óbvio que também o atleta vai querer dar sequência na carreira. É difícil também ali a situação do dirigente do Mirassol, né? Para montar uma equipe forte, não deixar sair muita gente pensando no que vai ser o 2026. Mas outros clubes também estão de olho em quem foi bem nessa temporada. É uma equação difícil ali de fazer. Bom, esse título, Preço do Sucesso, realmente vale muito, né, para o Mirassol, porque você fica refém do sucesso e o Mirassol sabia disso. A gente lembra que o Mirassol comemorou quando fez 45 pontos. Era o objetivo do clube, permanecer na Série A. Então, a partir dali, tudo que viesse era lucro. E que grande lucro! Pode ser um lucro financeiro agora, né? Porque disputar a Libertadores vai ajudar demais o Mirassol. É claro que o custo aumenta também, o custo operacional. Você precisa adequar até o estádio. É claro que o estádio é da prefeitura, mas o Mirassol tem essa contribuição também. Tem essa questão de você ter um elenco um pouco mais forte para disputar a Libertadores, para disputar a Série A, porque o Mirassol na temporada que vem vai ter mais jogos. Ajudou muito o Mirassol ter só o Campeonato Brasileiro, né, para ficar ali entre os primeiros colocados. Já não vai ter isso na próxima temporada. O Campeonato Brasileiro começa em meio ao estadual, e aí vem Copa do Brasil, vem Libertadores. Então vai ser uma temporada onde o Mirassol vai ter que ter um elenco mais robusto. E para isso, Glaucia, clubes menores, clubes pequenos, como é o caso do Mirassol, e aqui a gente está falando do tamanho financeiro, e eu não vou entrar no mérito da grandiosidade para o torcedor, porque eu acho que isso não é nosso departamento. Eu acho que vender atletas acaba sendo algo quase que necessário nesse sentido, porque é um clube que não tem bilheteria que os grandes clubes têm, não tem as cotas de televisão que os grandes clubes têm. E aí, claro, pensando que um clube passou muitos nas divisões inferiores, no seu primeiro ano também teve um custo um pouco mais alto do que a sua realidade colocava em temporadas anteriores. Então é natural que esse movimento aconteça. E vale o que a gente falou do Lucas Ramon, né? Muitos jogadores também vão buscar esse mercado, né, dos clubes maiores, porque sabem que a projeção, mesmo não disputando Libertadores, pode ser maior também. E pode ser uma oportunidade desses caras resolverem suas vidas financeiras, né, ganhando salários maiores, tendo a oportunidade de melhorar a vida deles, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então é um movimento natural, olhar com naturalidade. Agora, o Mirassol tem que olhar com inteligência, né? Fazer as condições certas. Talvez repetir a receita não dê certo, pode ter dado certo num ano, pode não dar no outro, mas o Mirassol tem um caminho que eu acho que é um caminho positivo, e o é que são 11 saídas. Aí é você montar um elenco novo para uma próxima temporada. Mas é isso. O sucesso, às vezes, tem esse preço, né? E o Mirassol ficou refém do seu próprio sucesso. Então, meus amigos, e a história do Botafogo já está esfriando, porque o São Paulo é um clube sem moral. Esse presidente não tem moral. Já não tinha, né? Porque é um clube caloteiro, é um clube falido, é um clube que não paga, que toma transfer ban, que não paga jogador, que deve salário. E agora num mar de lama, agora envolvido num mar de lama. Então, quem vai negociar com o São Paulo, quem olha para esses dirigentes na hora de negociar, se tiver um mínimo de capacidade, de profissionalismo, um mínimo de inteligência, ou vai querer se aproveitar da situação frágil e agora podre do São Paulo, ou não vai querer negociar, eu pergunto para você negociaria com o São Paulo? Você faria negócio com o São Paulo? Você confiaria no São Paulo? Quando ele for atrás de algum jogador seu, oferecer, pagar quanto, fazer... Você confiaria? Confiaria nesse presidente aí? Desculpa, tá, meus amigos? É que realmente é um final de ano... O final de ano do São Paulo não tem sido melancólico, né? Todo ano tem sido triste. Só que esse ano é pior, né? Eu acho que esse ano, eu não sei como você está se sentindo como torcedor. Eu, como torcedor, estou me sentindo pior, não só pela vergonha, pelo nojo que eu tenho com toda essa gente, o asco que eu tenho dessa gente, mas principalmente pela falta de perspectiva para 2026. Principalmente pelo que vem pela frente. Mesmo que caia esse presidente, mesmo... É a estrutura, eu falei para vocês sempre, né? A estrutura que foi montada por essa corja aí, a estrutura que foi montada, tá lá. Eles fizeram isso de propósito, isso foi pensado para que eles fiquem lá por muitos e muitos anos.
Eu vou fazer um resumo para vocês aqui, bem rapidamente, dos campeonatos que o São Paulo disputou e lembrar algumas situações. Eu prometo que eu não vou ser muito... Não vai ser longo esse vídeo, porque eu não quero torturar você nesse domingo. E, sinceramente, gente, foi mais um ano perdido, mais um ano jogado fora. Só que eu acho que, de tudo que aconteceu de ruim do São Paulo, tudo que aconteceu de ruim fez com que o São Paulo tivesse, para mim, no pior momento da história. Hoje, dezembro de 2025, para mim é o pior momento da história. Eu nunca vi, como torcedor, o São Paulo tão mergulhado na lama, com uma imagem tão na lama, tão destruído, tão sem credibilidade, sem uma marca São Paulo tão jogada no lixo, tão suja. Eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. Antes, deixa eu só mandar um abraço para um fã do canal aqui especial, o Davi. Hoje eu recebi um e-mail do Davi, ele fez um pix pro canal, agradeço muito, Davi, mas ele estava com a esposa no hospital, a esposa estava passando por um problema de pedra que ele começa, ou no pai dele, almoçar. Sempre procuro ver o lado bom de tudo, mas a gente, como torcedor, eu confesso que eu estou muito cansado, velho. Eu estou muito cansado de ter que todos os dias aqui. Eu estava vendo... Eu fico rodando a internet aqui, principalmente o YouTube, e algumas pessoas fazem cortes meus, né? Eu faço também, mas algumas pessoas também fazem. E eu tô sempre indignado, sempre brigando, entre aspas, né? Sempre tentando... Raramente eu tenho um corte meu brincando, falando da corrida lá que o cara passou na minha frente com o saco de limão. Não, é sempre com essa indignação. E isso cansa, velho. Vou falar pra vocês, cansa. Cansa mais do que qualquer outra coisa. Cansa mais do que os xingamentos, cansa mais do que as ameaças, de tudo que ruim tem na internet. O que mais me cansa é isso, porque a sensação que eu tenho, você tá sempre na batalha, você tá sempre batalhando, sempre brigando, sempre pelo São Paulo, assim, e aí você esquece de dar valor para certas coisas. Então, Davi, torço para a recuperação da sua esposa, tenho certeza que foi tudo bem, agradeço o pix que você fez, mas que legal que você teve essa noção, assim, né, de valorizar, e também me fez enxergar um domingo meio triste, chuvoso, assim, meio triste, né, um domingo meio chechelento. Você me fez olhar para certas coisas e valorizar e ser grato, né, pelas coisas que a gente tem, mesmo passando por dificuldades pessoais, como eu passo, como todo mundo passa, mas a gente tem sempre alguma coisa legal para agradecer, né? Meus queridos, olha só, eu queria falar o começo do ano do São Paulo, aí o Campeonato Paulista, como foi, o Brasileiro, Libertadores. Aí sabe o que eu lembrei? Fui pesquisar o ano do São Paulo para falar, não vou lembrar de algumas coisas, vou pesquisar. Vocês lembram como é que começou o ano do São Paulo? O São Paulo foi para disputar a Florida Cup lá, com uma delegação de 80 pessoas. Lembra disso? A gente não pode esquecer essas coisas. 80 pessoas. Aí os caras foram na Disney, os caras foram assistir jogo da NBA, um monte de conselheiro. Você entende por que tá nessa situação? Por que tá nesse mar de lama? Vocês lembram da entrevista do Belmonte? Ele falando, minha mala vai voltar cheia de roupa para minha netinha, que eu fui no outlet aqui. Bem, vocês lembram que a presidente do Palmeiras, a Leila, deu uma alfinetada no blogueirinho? Falando que o presidente que faz isso só quer aparecer, só para passear. E eu lembro que muita gente ficou indignada. O São Paulo tá lá divulgando a marca do São Paulo. Já começou errado. Vocês lembram o que aconteceu nessa época? O São Paulo começava o Campeonato Paulista, aí mandou metade dos jogadores para jogar o Paulista, a outra metade ficou lá, não fez uma coisa nem outra. E no Campeonato Paulista, com o Zubeldia ainda, foi jogar em Brasília, aí não ganhava do Velo Clube, que estava na zona de rebaixamento, não ganhava da Inter de Limeira, e foi eliminado vergonhosamente pelo Palmeiras naquele roubo histórico, mais um, né? Roubo histórico de um clube que ninguém respeita, que a gente sempre falou aqui, né? O São Paulo do Casares ninguém respeita, todo mundo bate na cara com a mão aberta, e agora a gente está entendendo cada vez mais por quê, né? Os motivos. E o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, eu lembro, eu já vou falar dessas notícias de mercado aí, tá? Já esfriou a negociação com o Botafogo, aquela troca, o São Paulo tá pessimista, estão atrás de um outro lateral direito, contrataram o Mailton faz um mês, se livraram do cara, agora estão atrás de outro lateral direito. Essas coisas inexplicáveis do São Paulo. Já vou falar sobre isso. Eu vou passar rapidamente o ano, justamente para a gente não esquecer, né? Para a gente não esquecer como foi esse ano. No Campeonato Brasileiro, sinceramente, eu não vejo nenhum São Paulino com esperança de ganhar Campeonato Brasileiro já há muito tempo. Já há muito tempo. Porque não tem condições, né? Com um elenco que só se machuca, com um elenco com 70 lesões, o elenco que vai definhando com o passar do tempo do ano, né? Começa bem, aí vai definhando, e nas horas decisivas
os principais jogadores estão machucados, não recupera, sempre mais lesões. O Campeonato Brasileiro foi vergonhoso para o São Paulo. Não conseguiu ficar, ficou em 8º lugar, vai disputar a Sul-Americana, vergonhoso. Em alguns momentos, com o Zubeldia, teve perto da zona de rebaixamento, chegou a entrar na zona de rebaixamento. E para mim só não caiu porque o Crespo chegou. E mesmo assim, o Crespo não é nenhum gênio e não é nenhum santo para fazer milagre. E para mim, as humilhações que o São Paulo viveu no Campeonato Brasileiro, a contra o Fluminense, eu não preciso nem falar, porque as pessoas esquecem, né? Porque ficou tão comum pro São Paulino tomar tapa na cara, ser goleado, ser humilhado, que teve gente que falou lá atrás, quando o São Paulo tomou de 5 do Palmeiras, lembra? Quando foi campeão da Copa do Brasil, tomou de 5, porque o Luciano falou, já tô de férias, ganhei o campeonato, já tô de férias. E teve gente que falou, Barolo, não tem problema, perdeu de 5-0, tá bom, foi campeão da Copa do Brasil. E aí eu tenho certeza que daqui, tem gente que já esqueceu o 6-0 do Fluminense. Tenho certeza que algumas pessoas já esqueceram o 6-0. Eu não esqueci, eu não vou esquecer nunca esse 6-0 do Fluminense. E o Campeonato Brasileiro, mais uma vez, vergonhoso e vexatório do São Paulo, que nos momentos mais decisivos estava com todo mundo estrupiado. E vocês lembram do Campeonato Paulista, a esperança do quarteto mágico? Você não tem ânsia de vômito quando você escuta isso? Quarteto mágico, que era o Luciano, o Caleri, o Oscar e o Lucas. Olha o que aconteceu com o quarteto mágico, que virou quarteto do inferno, da decepção, da tristeza, da vergonha. Tudo estrupiado, tudo ferrado. O único que estava jogando é o bunda gorda do Luciano, com cabeça de bagre pipoqueiro, que só decide jogo que não vale nada. Copa do Brasil. Vocês lembram da Copa do Brasil? A trajetória da Copa do Brasil? O Luciano decisivo contra o Náutico, né? Fez 2 gols, 3 gols contra o Náutico. E o São Paulo eliminado por um clube de Série B, que estava na Série B, Atlético Paranaense, e eu vou relembrar você como é que foi a disputa de pênalti, você lembra? O Jandrei no gol, o Rafael expulso numa estupidez que ele fez com 3 minutos de jogo, o São Paulo perde de 1-0 e nos pênaltis, além de não ter feito nenhum gol, o Jandrei não pegou nenhum pênalti, ainda perdeu o último pênalti. Deixaram o Jandrei bater pênalti, gente. É um clube tão sem comando, é um clube tão várzea, que o Jandrei bateu o último pênalti. Vocês lembram disso? O Jandrei perdeu o pênalti. O Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense, eliminou, chegou na final e ganhou do Vasco. E o São Paulo eliminado por um clube de Série B. E na Libertadores, eu confesso para vocês que a Libertadores eu cheguei a acreditar no milagre da Copa do Brasil, no mesma conjunção de astros ali, os milagres do futebol, o São Paulo podia ganhar a Libertadores. Porque na fase de grupos pegou uns times praticamente amadores, né? Eram times amadores, praticamente amadores. O time que o São Paulo foi jogar contra o Libertad fora de casa tinha mais torcedor do São Paulo do que do Libertad. Uma Libertadores Nutella, que não teve nem jogador expulso, não teve briga, não teve nada. E o São Paulo foi eliminado por um time fraquíssimo da LDU, fraquíssimo, e tomou 3 gols da LDU, não conseguiu fazer nenhum. Uma desclassificação vergonhosa que mostra, o que mostrou para mim o quanto esses jogadores são pipoqueiros, o quanto eles são bunda moles, assim. Mas eu falei num vídeo pós-jogo, eu lembro, que não é uma questão de treme as pernas, eu acreditava nisso, mas depois eu mudei de opinião. É que não estão nem aí, eles não estão nem aí. Profissionalmente, esse elenco do São Paulo não está nem aí. Se ganha, se perde, se empata, se é campeão, se não é para eles, dá na mesma, para eles dá na mesma. E aí a gente descobriu a questão dos salários atrasados. Vocês lembram que o São Paulo estava devendo 3 meses de direito de imagem, pagou 1 ou 2 meses, os caras ganharam, estavam numa sequência de 4, 5 derrotas, e aí ganharam 2 jogos seguidos porque receberam. Para mim é muito isso, esse elenco do São Paulo, que continua aí, viu? Saiu um outro cabeça de bagre aí, mas a essência continua mesmo. E agora, com essa diretoria podre, imunda que a gente tem aí, imagina como os caras vão. Se eles já dominavam o futebol, esses jogadores acomodados aí, preguiçosos e que não estão nem aí. Se eles já dominavam o São Paulo, com a diretoria assim, esses escândalos todos, você imagina agora que essa diretoria, esse presidente sem moral nenhuma, com moral zero, com uma gestão que foi jogada no lixo, jogou o São Paulo no lixo. Imagina como esses caras vão voltar. Imagina, se os caras não tinham moral para cobrar antes dos escândalos, você imagina agora. Você acha que agora eles vão ter moral para cobrar? Agora esse presidente frouxo aí, esse bunda mole que desapareceu, acha que ele vai ter moral para cobrar jogador que vai fazer corpinho mole? Você acha que vai ter moral? Então, mais um ano para esquecer, mais um ano vergonhoso, mais um ano sem título, mais um ano tomando tapa na cara, mais um ano sendo goleado. E no final do ano, agora recentemente, estouram esses escândalos nojentos, essa podridão toda. E a frase desse tal de Schwartzman aí, eu ganhei dinheiro, você ganhou dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, para mim
fecha um ano que começou com a Florida Cup, com esse bando aí, com essa corja, indo sentar no colo do Pateta. O que começou daquele jeito termina desse jeito que a gente está vendo aí. Com escândalo em cima de escândalos, com escândalo de camarote, escândalo envolvendo o filho do presidente, o playboyzinho lá, envolvendo diretores que estão aí sendo acusados há muitos anos, já envolvidos em polêmicas há muitos anos. A gente vê um time que contrata mal, que vende mal, que, por exemplo, vamos falar já dessa situação aí. O São Paulo trouxe esse tal de Mailton aí, não, porque o cara da Chapecoense, não sei o quê. 2 meses depois emprestou o cara pro Fortaleza, agora tá atrás do lateral direito do Mirassol. Quem é que aprova isso, gente? Então, quem que falou, não, vamos contratar esse Mailton que ele é bom, e agora tá atrás de outro lateral direito? Você acha mesmo que é só incompetência? Eu tô perguntando pra você acha que é só incompetência? Eu falei pra vocês, eu desconfio de todo mundo. Eu não sei quem é o agente do Mailton, quanto foi essa negociação, teve comissão pra gente, não sei. Aí o cara veio, tá no Fortaleza, e agora estão atrás do cara do Mirassol. Aí, quem é o agente do cara do Mirassol? Quem que está fazendo essa negociação? É o Rui Costa? É o Casares? É o Schwartzman? Não sei, pode ser, não sei. O Schwartzman estava na reunião com o cara da BMW. Quem me garante que ele não pode estar na reunião envolvido na contratação de lateral direito, de zagueiro, da base? Quem me garante? O que parecia apenas uma negociação travada começa a revelar algo muito maior nos bastidores do Morumbi. O São Paulo percebeu que insistir em acordos que não saem do lugar pode comprometer todo o planejamento da temporada, e por isso passou a tratar o mercado com um senso de urgência que não existia semanas atrás. Diante desse cenário, o clube começa a recalcular sua rota no mercado. A diretoria entende que insistir indefinidamente em negociações que não avançam pode custar tempo precioso em uma janela curta e estratégica. Internamente, o sentimento é de que o tricolor não pode ficar refém de tratativas complexas, especialmente quando o planejamento da próxima temporada exige respostas rápidas ao técnico Hernan Crespo. A ideia inicial de realizar trocas era considerada ideal justamente por aliviar o caixa e permitir reforços pontuais sem grandes investimentos financeiros. No entanto, com as conversas se arrastando e sem sinais claros de avanço, cresce a pressão para que o São Paulo busque alternativas fora do eixo Botafogo. O mercado nacional passa a ser observado com mais atenção, principalmente jogadores experientes, em fim de contrato ou fora dos planos de seus clubes. Outro ponto que pesa é o calendário. Crespo deseja iniciar a pré-temporada com o máximo de peças definidas possível. O treinador entende que remontar o elenco em meio às competições pode comprometer rendimento e entrosamento, algo que o São Paulo quer evitar após temporadas marcadas por instabilidade e mudanças constantes. Nos bastidores, a avaliação é de que as negociações com o Botafogo se tornaram excessivamente fragmentadas. O que começou como um pacote de trocas se transformou em conversas isoladas, cada uma com suas próprias exigências, entraves contratuais e resistências técnicas. Isso reduziu drasticamente a margem de manobra do tricolor. Mesmo a situação envolvendo Ferraresi, considerada a mais simples no início das tratativas, acabou entrando em compasso de espera. A falta de definição frustrou expectativas internas e reforçou a leitura de que o acordo como um todo pode não se concretizar. Ainda assim, o São Paulo evita fechar portas publicamente. A diretoria mantém diálogo aberto com o Botafogo, ciente de que o mercado pode mudar rapidamente. Uma saída inesperada, uma lesão ou uma mudança de planejamento de um dos clubes pode reaquecer negociações que hoje parecem frias. Paralelamente, o tricolor acelera estudos por nomes que se encaixem no perfil desejado, jogadores com rodagem na Série A, capazes de entregar rendimento imediato, mas sem custo elevado. Empréstimos com opção de compra e contratos de curto prazo seguem como prioridade absoluta. Até o momento, o clube anunciou apenas Danielzinho, vindo do Mirassol, e encaminhou acerto com o goleiro Carlos Coronel. Pouco para um elenco que passou por saídas importantes e ainda carece de peças em setores-chave do campo. A torcida, por sua vez, acompanha tudo com atenção e certa apreensão. Há expectativa por reforços, mas também uma cobrança clara por decisões mais assertivas. O torcedor são paulino quer competitividade, mas entende o momento financeiro do clube, desde que haja planejamento e transparência. O São Paulo sabe que esta janela pode ser decisiva para o rumo da temporada. Errar menos, escolher melhor e agir no tempo certo são palavras de ordem no Morumbi. Se as trocas com o Botafogo não destravarem nos próximos dias, a tendência é clara: o tricolor vai virar a página e buscar soluções em outros mercados. O relógio corre, o mercado se movimenta e o São Paulo precisa agir. Entre cautela e urgência, o clube vive um momento de definição,
e as próximas semanas prometem ser decisivas para entender qual São Paulo entrará em campo em 2026.